Pai do Senhor, vamos dar início aqui à nossa escola, orar convidando o professor, né? Senhor Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, estamos aqui mais uma vez na tua casa, Senhor. Deus, te damos graça, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Deus, como já foi comentado, Deus, houve um tempo que nós queríamos estar na tua casa e não podíamos, Pai. Mas hoje nós podemos, Senhor, nós te damos graça. Damos graça porque o Senhor concedeu a oportunidade de nós chegarmos até aqui, Senhor. Sabemos que não é fácil, Senhor, diante de tantas lutas, tantas correrias, mas o Senhor nos permitiu estar aqui, Pai. Nós somos gratos por isso. Estamos aqui para ouvir da tua voz, aprender da tua palavra, Senhor. Pai querido, Espírito Santo, nos ajuda, nos ensina, nos conduz, Pai, nesse ensino para a honra e glória do teu nome. Senhor, que o Senhor possa falar conosco, falar comigo, falar com a tua igreja, Pai, através da tua palavra. Nós possamos sair daqui fortalecidos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Deus, que seja o Espírito Santo nos guiando e nos ensinando, Pai. Porque de mim mesmo não tenho nada, Senhor. Mas que o Senhor venha nos orientar para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos, Senhor, aqueles que estão vindo, Senhor, ainda a caminho, que o Senhor traga em paz, Pai. E aqueles que não vêm, Senhor, que o Senhor possa despertar a tua igreja, Senhor, para aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos começar, irmãos. Vamos logo direto para o estudo. Já é esse horário já. E os hinos a gente deixa para o final, para alguém chegar a querer ofertar, né? Então vamos lá. Eu creio que os irmãos que estão aqui estavam na aula antepassada, que foi a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Estava, né? Pronto. Então, na aula passada, a gente ainda tinha coisa a mais ainda naquele texto ali que a gente ainda deu uma aprofundada, mas nós vamos dar início, dar continuidade, na verdade, ao estudo no geral, né? Não vou voltar à aula passada, mas se precisar a gente dá uma pincelada. Amém? Vamos lá. Eu quero que os irmãos entendam tudo, eu quero que os irmãos entendam tudo que a gente vem aprendendo desde o começo até aqui. Por quê? Porque é, isso é uma base, é uma base. Lembra da primeira aula? Que a gente tem que estar pronto e preparado para responder a quem pedir, né, a nossa, é, a razão da fé que é em nós, né? Como disse Pedro. Então aqui nós estamos adquirindo uma base, porque quando eu abrir minha boca para falar alguma coisa, aí eu tenho base. Não, eu tô baseado na palavra. E eu sei por que eu estou falando, é por isso, por isso, por isso, por isso. Entendeu? Então a gente já veio estudando lá em Judas, né? Que ele nos encoraja a batalhar pelo verdadeiro evangelho. A gente vê, é, é, a gente veio também como batalhar pelo verdadeiro se eu não conheço o verdadeiro, né? Eu tenho que conhecer o verdadeiro. Aí foi onde a gente entrou em Efésios 2:8, que ali é a base do evangelho. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ali é uma base, a base do evangelho. É uma das marcas do evangelho. Efésios 2:8. Entendeu? Como que Deus salva o homem? Pela graça, né? Como que eu sou salvo? Pela graça. Não é nada de mim, né? Não é por obras. Não é até a fé que eu tenho é dele que deu, né? O arrependimento
como a jovem fez a pergunta, né? E o arrependimento? Não sou eu que tenho que me arrepender? Sim, mas como você vai se arrepender se você nem está vendo a sua real situação? Né? Que foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino dos céus. Se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino dos céus. Então, eu me arrependo? Sim, eu tenho que me arrepender? Sim. Jesus pregou, arrependei-vos, né? Arrependei-vos. João Batista pregou, arrependei-vos. Eu tenho que me arrepender. Mas para mim se arrepender, eu tenho pelo menos que ver do que eu tenho que se arrepender. Porque quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo, né? Então, sem o Espírito Santo, nós somos cegos, estamos igual a Nicodemos, sem ver nada direito, entendeu? A gente vê o evangelho de outra ótica, da ótica carnal, como Nicodemos. Nicodemos disse, pelo que eu estou vendo, Nicodemos chega para Jesus e diz, pelo que eu estou vendo, o Senhor é alguém enviado por Deus. Porque ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. Ou seja, Nicodemos estava vendo pela ótica errada. Ele estava vendo alguém enviado por Deus. Mas ali não era alguém enviado por Deus. Ali era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Por isso Jesus falou para ele, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Vocês não estão vendo nada. Estão vendo pela ótica errada. Né? E aí, então quando eu vejo, aí sim, eu me arrependo. Mas antes de ver, é o Espírito Santo que abre os meus olhos. Amém? Aí nós vamos hoje conhecer um pouco de como funciona esse evangelho, né? Esse reino de Deus. Como é o reino de Deus? Jesus falava muito. O reino de Deus é semelhante a... Aí contava uma parábola, né? Contava uma parábola. E hoje nós vamos ver um pouco de como é esse reino. Como é? Era muito comum. Ele ensinava bastante através de parábolas. E aí, através dessas parábolas, ele foi dizendo para nós como que o evangelho é. Como é que começa o evangelho? Como é que ele é? E depois que as pessoas vêm, como é que funciona? E depois, o que é que o homem faz? Entendeu? E como é que vai ser no fim? Jesus explicou tudo isso por parábolas. E a gente vai hoje no texto, e como sempre, né, aqui na nossa escola, sem pressa. Vamos devagarzinho. Abra aí a Bíblia em Mateus 13. Mateus 13. É a parábola do semeador, né? Acharam aí? Vamos lá. Como que começa o reino de Deus? Como que começa o reino de Deus? Com a pregação. Com a pregação, né? Como Isaías disse, né? Quem ouviu a nossa mensagem, né? E como ouvirão se não há quem pregue, né? E como pregarão se não forem enviados? De sorte que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra. Então o evangelho ele começa pela pregação. O reino de Deus ele se expande pela pregação do evangelho, né? E irmão Nelson, a gente vai ver isso no decorrer da aula, mas a pergunta esse evangelho é de Deus? Sim. E Deus é quem convence o homem? Sim. E Deus é quem faz o homem vir a ele. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Entendeu? Sim.
É Ele que traz. Ah, então quer dizer que quando eu pregar o Evangelho, então é fácil. Se é de Deus, se eu estou pregando o Evangelho de Deus, então quando eu começar a pregar o Evangelho, todo mundo vai vir. Porque eu estou pregando a palavra de Deus, né? É. Mas aí a gente vai ver como funciona, se é assim mesmo, né? Porque na prática vamos. Mas Jesus, ele nos. Ele já nos ensinou. Ele disse, ó, Mateus 13, vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pronto. Jesus contou essa parábola, que um semeador saiu a semear, né? Mas aí, os discípulos, eles não entenderam. Eles não entenderam. Chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, por que o senhor fala com o povo por parábolas, né? Eles não entenderam. Mas Jesus foi explicar para eles a parábola. Olha aí o versículo 11. Não, o 18. É, o 18 de Mateus 13. Não, é porque nós vamos continuar. Ó. Diz assim, ó, portanto, Jesus disse, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá a colheita de 100, 60 e 30 por um. Jesus explicou a parábola. Jesus explicou a parábola. Diz que o semeador saiu a semear, né? Enquanto ele jogava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, outra caiu entre os pedregais, outra caiu entre os espinhos e outra em terra boa. Mas o semeador saiu a semear. O que foi que a gente viu nas aulas passadas? O que foi que a gente viu nas aulas passadas? A gente viu a questão de Deus ter os seus escolhidos. Sim ou não? A gente viu lá em Romanos 8, 29 e 30, né? Que ninguém fala, né? Deus tem os seus escolhidos. Deus já predestinou um povo para ele. Ele já tem o povo dele.
Entendeu? Foi por esse povo que Jesus morreu. Aí vem, obviamente, a pergunta: Nelson, se Deus já tem os escolhidos dele, para que eu vou evangelizar? Para que eu vou pregar? Eles vão chegar, eles vão vir de todo jeito. Deus vai criar uma situação e eles vão vir, né? E outra, como que eu vou saber se eu estou pregando para alguém que foi escolhido ou não? Surge essas questões, sim ou não? E por que que você acha que Jesus falou essa parábola? Por que que você acha? Porque é o seguinte, note que o semeador, ele não olhou tipo de terreno. Ele não olhou tipo de terreno. Diz que ele saiu a semear. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Entendeu? Então, qual a resposta para essa pergunta? A resposta é: nós não fomos chamados para avaliar terreno. Nós não fomos chamados para avaliar terreno. Nós fomos chamados para lançar semente. Para lançar semente. O, o, olha como é interessante. Existem dois chamados. Existem dois chamados. Um chamado universal. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Então eu tenho que pregar a todo mundo. E note que a gente viu também isso na aula passada, nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas. Mas filhos, primeiro que Jesus, Deus só tem um filho que é Jesus, o primogênito, unigênito. É. Tem até um conhecido meu que ele diz assim: rapaz, que pai é esse que vai pegar seu filho porque ele desobedeceu e vai lançar no inferno para sempre? Que pai é esse? Eu digo: não, não é pai não. Muito pelo contrário. A Bíblia chama de inimigo de Deus, aquele que se constitui amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Então não é pai não, entendeu? Deus não está lançando filho dele lá não. Não vai ter no inferno, não vai ter nenhum filho de Deus lá. Nenhum filho de Deus, entendeu? Pode ter certeza disso. Então vamos lá. Então note que o versículo não diz assim: ide e pregai a todos os filhos. Não. Ele está dizendo: ide e pregai a toda criatura. Quem crê, né, e for batizado, será salvo. Aí, lá em João, a gente viu também que ele vai dizer assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Aí João diz: aos que creram no seu nome. Né? Quem crê e for batizado, quem crê, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Entendeu? Aí sim. É. Ó, vamos abrir aqui João capítulo 10. Olha aí. João capítulo 10.
Olha aqui, João 10, vamos ver do 22 para frente? Não, 24. Eu vou ler aqui para ser mais rápido, viu? Acharam aí? Bora lá. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Entendeu? Os judeus chegaram para Jesus e disseram assim: Mas deste arrodeio, deste negócio de parábola e não sei o quê, se tu é o Cristo que está prometido vir, por que tu não diz logo? Por que tu não diz logo que tu é o Cristo que estava para vir? Aí Jesus olhou assim e disse: Eu já disse. Eu já disse. Está aqui, ó. Eu já disse. No versículo 25. Mas vocês não creem. Agora vamos lá. O porquê que eles não creram? Foi porque eles não ouviram a pregação? Foi porque eles não viram Jesus fazendo milagres? Jesus disse: ó, as obras que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Vocês não estão vendo? Vocês estão vendo? Aí era para dizer: sim, nós estamos vendo. Mas sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Entendeu? Ele não disse assim, ó, vocês, é, 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 vocês só não são minhas ovelhas porque vocês não ouviram ainda. Não. Ele disse assim, ó, vocês não ouvem porque não são minhas ovelhas. Aí ele continua, né? As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Esse eu as conheço aqui, lembra lá de Mateus 7, 21, 22, 23? Mas, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Isso aí a gente vai ver mais na frente também. Jesus disse, apartai-vos de mim que eu não conheço vocês não. Entendeu? Não conheço vocês. Mas aqui ele está dizendo assim, ó. Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Entendeu? Então, meu irmão, é, pode pregar o evangelho, por quê? Porque as ovelhas dele vai ouvir a voz dele. Aí, os dois chamados que eu estava dizendo, né? Os dois chamados. O universal, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O semeador. O semeador saiu a semear. Saiu a semear. Só que umas sementes caiu na beira do caminho. Aí Jesus foi explicar. A beira do caminho é aquele que ouve a palavra, não entende, e o diabo vem e, entendeu? E já leva a palavra e pronto. É o cara que vê, rapaz, eu vou na igreja, eu já peguei a Bíblia para ler, não entendo nada, e eu vou na igreja e sei lá o que é que aquele povo está falando. Não entendo não o que é que esse povo diz, não. Aí, aí o inimigo vem e bota o negócio lá na frente dele e ele, olha, ó, aqui eu entendo, aqui é bom. Aqui eu estou em casa. Entendeu? Então você vai pregar o evangelho, mas vai ter esse solo. Vai ter esse solo. Vai ter pessoas que você vai pregar e ela não vai entender nada. Não vai entender nada. Entendeu? É interessante, tem umas pessoas ali que tu acredita que eu li, se eu não me engano,
4 evangelhos com essas pessoas. A gente se reunia toda noite. A gente leu os 4 evangelhos. Algumas partes eu até dava uma explicada, explanava. E, se eu não me engano, a gente entrou até no livro de Atos ainda. E simplesmente entrou por aqui, saiu por aqui e não era a terra. Entendeu? Aí Jesus conta que outra parte caiu em meio aos pedregais. Já nos pedregais, é aquelas pessoas que, não sei se você já viu umas plantinhas que nascem entre as pedras. Elas até nascem, mas aí depois não tem raiz. Qualquer vento, qualquer coisa leva. Destrói, vai embora. Entendeu? Foi isso que Jesus disse. As pessoas que vêm, rapaz, eu vou para a igreja, eu acho tão bom, eu acho interessante que ele diz assim, rapaz, eu acho tão bonito, eu vou para a igreja dos crentes, eu acho tão bonito. O louvor, as coisas, eu gosto de ir lá. Eu fico olhando assim, entendeu? Justamente. Aí, só que quando vem aí a pessoa diz, eu acho que eu vou ser crente. Aí tá aqui, né? Tal. Mas quando começa as provação, as tribulação, não, lá estava melhor. Antes estava melhor. Eu vou, entendeu? Ou seja, essa pessoa ela não criou raiz. Ela não criou raiz. Ela não é aquela pessoa do Salmo 1. Ela não é aquela pessoa plantada junto ao ribeiro de águas, né? Cujas folhas não caem, não sei que dá o seu fruto na estação própria, né? Ela não criou raiz. Então, qualquer vento, qualquer tribulação, ela diz, rapaz, lá no mundo está melhor. Ou seja, quando a gente for pregar o evangelho, vai ter esse tipo de terreno. Vai ter pessoas que vai vir aqui na igreja e vai ver, mas eu acho tão bonito os hinos, o louvor, né? E Jesus diz que já outro caiu entre os espinhos. Essa que caiu entre os espinhos sufocaram ela. Sufocaram. E Jesus disse que ali é pessoas que... Cadê? Está lá em Mateus 13. Bora lá, voltar. É os cuidados do mundo. Aqui, ó. Pronto. Quanto a que caiu em meus espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. A infrutífera. São pessoas que vêm para a igreja, ouvem a palavra e até estão aqui. Só que eles estão aqui dentro, mas preocupados com a conta bancária, preocupados com o negócio que vai ter lá. E eles estão ouvindo a palavra. E essas preocupações acabam sufocando a palavra. E ele vai sair daqui e se tornam, e Jesus disse, né? Desse questão de dizer, se tornam infrutíferas. Infrutíferas. Não dão frutos. Entendeu? E aí vem o caso. Então, quando nós formos evangelizar, vai ter esse tipo de terreno. Vai ter esse tipo de terreno. E aí, quando vem o caso da semente que caiu em terra boa, né? Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por 1. Esse é o caso daquele que ouve, entende e, diferente do que caiu entre os espinhos, Jesus disse, o que caiu entre os espinhos não frutifica. Nenhum desses frutifica. Aí como você vê que caiu em boa terra?
Quando você vê fruto. Quando você vê fruto. Eita, está frutificando. Cai em terra boa. Está frutificando. Entendeu? Vai ter, e aí interessante que ele diz assim, ó. E dá uma colheita de 100, de 70 e de 30 por um. Tá vendo que as colheitas são diferentes? Aí tem gente que diz assim, fulano, porque o que era que Jesus também, ele estava falando aqui para a gente entender, para a gente aprender. É que a gente, primeiro, quando a gente vai pregar, a gente não sabe que tipo de solo tem ali. A gente não sabe que tipo de solo, entendeu? Então a gente não pode julgar nenhum tipo de solo, nem A, nem B. Se é beira do caminho, se é pedregais, se é entre os espinhos ou se é terra boa. A gente não sabe. Por quê? Porque nosso papel não é esse. Não é avaliar terreno, né? E se caiu em terra boa ou não, entendeu? E interessante que quem sabe se um terreno ele não possa mudar com o tempo, né? Hoje ele pode estar um terreno cheio de espinho, amanhã ele pode estar um terreno bom, entendeu? Então, meu irmão, não cabe a nós querer, e aí como é que eu vou saber quem é o escolhido de Deus? Não cabe a nós, não cabe a nós. Mas como é que eu vou saber se fulano é ou se não é? Não cabe a nós. Ele diz aqui, ó, dá uma colheita de 100, 70 e 30 por um. São colheitas diferentes, ou seja, cada terreno vai dar um fruto de acordo com o que foi estipulado para ele dar. Porque, só para terminar o raciocínio, vem um momento. Porque é o seguinte, rapaz, eu queria tanto ser igual fulano. Eu acho tão bonito fulano usado daquele jeito. E eu me acho tão assim, fraco. Eu acho que fulano é mais crente, mais. E tem mais. Não, meu irmão, é porque a colheita dele é 100. A do outro é de 70 e a do outro é de 30. Entendeu? Pra gente não estar julgando, fulano é mais crente do que fulano, porque fulano profetiza. E fulano ali não profetiza. Fulano é mais crente do que fulano, porque fulano prega. E o outro não prega, o outro só canta. Entendeu? Então é colheita diferente. Uns dá 100, outros dá 70, outros dá 30, mas o importante é que caiu em terra boa e frutificou. Entendeu? Sim, momentos. Aham. Isso. Isso. E aí, a gente viu que o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, ele. E é interessante que a gente vai voltar aqui agora um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu estar no 12, peraí. Mateus 13. É. Mateus 13. Olha o versículo 10. Vamos para o versículo 10 agora. É. Quando Jesus terminou de pregar essa parábola, lembra que os discípulos não entenderam? Os discípulos não entenderam. Aí os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo
por parábolas? Por que falar o povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se não fosse assim, se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas, olha como Jesus diz, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus disse, os discípulos chegaram para ele e perguntaram, por que você prega para o povo por parábola? Ele disse, porque a vocês é dado entender, conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não. Tem um versículo, eu não vou me recordar agora, de João, que diz assim, e muitos criam nele, mas Jesus não confiava neles, porque sabia do coração de cada um. Entendeu? Então, quando você... E é interessante que aqui, é isso o que vai acontecer quando a gente for evangelizar. Por isso que o irmão Mendes falou aí, e é verdade. Jesus já estava alertando justamente sobre isso. Ele disse, olha, vocês vão falar com o povo que não vai ouvir vocês. Entendeu? Não vá para a rua pregar, evangelizar. Não vá pensando que o povo vai se interessar. Não pense não. Vá já sabendo. Vá sabendo que eles vão ouvir por aqui, sair por aqui e, no mínimo, né? Aí, interessante. Agora, agora é interessante que Jesus está dizendo assim, não. Vão pregar, pregue a mensagem, pregue o evangelho, mas as pessoas vão ouvir e não vão entender nada. E você está lá pregando, 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 e chega a pessoa para você e diz, eu acho tão bonito falando essas palavras. Aí você olha assim e diz, meu Deus, as pessoas não entenderam nada. Mas Jesus está dizendo, vai, pregue. Se eu não me engano, foi Jeremias. Deus mandou Jeremias e disse, Jeremias, ninguém vai te dar o vídeo, mas vai. Isaías, quem deu ouvido à nossa pregação? Quem foi que deu ouvido à nossa pregação? Né? Então, Jesus também está dizendo, vão e pregue. E é interessante que
como a gente viu lá em Atos 18. Paulo estava na cidade e o povo praguejando e jogando daquele nível, né? Ou pior, né? E daquele nível. Aí Paulo disse assim: quer saber? Eu lavo minhas mãos de vocês. Eu já fiz minha parte e estou livre do sangue de vocês. Estou livre do sangue de vocês. Aí Deus chega para Paulo e diz: Paulo já estava pronto para ir para outra cidade. Já ia largar ele de mão. Aí Deus, é, aí Deus disse: Paulo, pregue, pregue, pregue nessa cidade, porque eu tenho. Ele não disse: eu vou para ver se eu tenho, né? Ele disse: pregue, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Entendeu? Então, meu irmão, o que Jesus está falando, nos ensinando com essa parábola? O semeador saiu a semear. Qual terra vai cair não é responsabilidade minha. Não é responsabilidade minha. É porque Deus tem seus escolhidos e eu, como é que eu vou saber quem é escolhido e quem não é? Eu quero pregar só para os escolhidos. Oxi, nem dentro da igreja vai ter só escolhido. Ah, meu Deus. Entendeu? Então, meu irmão, não tem base, não tem sentido você dizer. É porque não bate com o evangelismo. Esse evangelho aí não bate com o evangelismo. Não tem sentido. Tá aqui. Jesus já alertou, Jesus já falou como era. Ele disse: olha, vocês vão pregar e o povo não vai entender nada. Entendeu? Vocês vão pregar e o povo vai xingar vocês. Vocês vão pregar e o povo vai querer matar vocês. Mas vão e pregue. Pregue, Paulo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Entendeu? Pregue, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então, a primeira parte que nós vimos aqui foi a questão do evangelismo. A questão do evangelismo. Como que funciona o evangelismo no reino dos céus? Por que eu digo isso? Eu já vi, eu já vi um pregador muito abençoado. E ele ficou triste porque ele foi pregar na cruzada e nenhuma alma veio. E ele se entristeceu. Entendeu? Aí eu fiquei olhando assim, eu digo: meu Deus, não entende, nem ele não entendeu direito o evangelho. Entendeu? Por quê? Porque, como foi numa cruzada no meio da rua, é aquilo que a gente estava falando até na aula passada. Eu não sei qual é a terra boa naquela multidão de gente. No Pirajá ali, por exemplo, né? Que de vez em quando o pastor vai lá. Eu não sei que tipo de terra está ali. Não sei se tem terra boa ali ou não. Aí eu faço o apelo. Aí ninguém veio. Meu irmão, mas às vezes alguém ouviu lá, não sei aonde, não sei de onde, lá dentro. Essa própria pessoa que pregou e se entristeceu porque ninguém veio, conta o testemunho que ele estava deitado numa rede quando ele ouviu um culto lá na rua que estava acontecendo lá, não sei aonde, e a palavra falou com ele. Mas ele foi? Não. Mas a palavra foi até ele. E é o que importa. Aí por isso que eu também não sou muito fã de dizer assim: fulano foi tantas almas para Jesus. Foi tantas almas para Jesus. Nem ele sabe se foi, se não foi. Ou deixa. Talvez seja muito mais do que tu pensou. Talvez foi muito mais. Talvez a palavra foi lá e tu nem viu. Entendeu? E outra, que interessa se foi tantos? Fulano ganhou tantos. Aí fulano ganhou tantos. Eu não vejo. E interessante que o semeador saiu a semear e ele não voltou para ver. Vamos um exemplo aqui. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo saía viajando e deixava. E olha o resultado. Tu acha que Paulo tem noção do que ele fez? Da semeadura que ele fez? Da colheita que veio? Tu acha que Paulo tem noção? Teve noção disso aí?
Paulo estava contabilizando quantas almas eu ganhei para Jesus. Já ganhei tantas almas. Meu irmão, pelo amor de Deus. Tu nem sabe de nada, abençoado. Pode ter sido do tanto que tu disse, pode ter sido menos, pode ter sido mais. E que importa? Se foi, entendeu? Então é isso aí. A primeira parte, na verdade, a primeira parábola que Jesus nos ensina é sobre isso. Como se começa o reino de Deus? Com o evangelho. Evangelizando. Pode lançar semente. O semeador saiu a semear. Entendeu? Saiu a semear. Aí, beleza.